Robert Stewart, de 45 anos de idade, residia na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Divorciado e com um quadro crônico de insônia e depressão, ele fazia uso de medicamentos para dormir associados a antidepressivos. E em 29 de março de 2009, mais um dia entorpecido, mas agora mais descontrolado, ele se dirigiu ao lugar onde a sua ex-mulher trabalhava, como enfermeira em uma casa de repouso. E em posse de uma arma carregada, ele disparou 10 tiros contra 10 pessoas. 8 delas morreram e 2 ficaram muito feridas. A esposa de Robert conseguiu se esconder e não se ferir. Esse seria mais um caso de violência relacionado ao porte de armas ou homicídio doloso, se não fosse por causa de uma evidência que, vamos dizer, parcialmente absolveu o acusado e foi apresentado pelos advogados do criminoso. E é essa evidência que eu vou falar hoje. E essa evidência é o Zolpidem. Se trata de um perigo real, viu, gente, que tem feito parte da rotina noturna de muitas famílias, mas sem que elas saibam que elas estão consumindo um medicamento arriscado, inclusive riscos criminosos. Certamente você precisa saber do que trata esse vídeo, porque se alguém da sua família faz uso dessa droga para insônia, ela pode estar correndo sério risco, ou até mesmo você. Eu sou Ana Maria Chiaverini e você está no Dicas da Doutora Ana Maria. Eu já vou pedir para você deixar aquele like especial, se inscrever no nosso canal. Muito obrigada! Estamos falando, gente, de um medicamento para dormir, o Stilnox, conhecido também como Ambien, ou o famoso Zolpidem. Talvez seja por esse nome que você mais o conheça, certo? Aqui no Brasil, o Zolpidem ficou marcado por uma série de eventos engraçados, que foram postados na internet, de pessoas que ao usarem tiveram ímpetos interessantes. Eu fiz aqui me despedir de vocês, porque eu não queria falar, porque eu gostava muito de vocês. Mas nos Estados Unidos, ele ganhou outro tipo de fama e reconhecimento. A pílula da morte, ou a pílula zumbi. Me responde uma coisa, você toma algum remédio para dormir? E se sim, qual que é o nome dele? Você pode colocar aqui para mim nos comentários? O Zolpidem é mais um dos inúmeros medicamentos que existem no mercado, que induz as pessoas a relaxar e dormir. Pelo menos tem sido o mais popular, porque é a droga mais atual para o tratamento da insônia. Faz parte dos medicamentos Z, que são medicamentos zumbis, porque ele é da classe dos medicamentos hipnóticos. Já ouviu falar? Ele age no cérebro, causando uma série de eventos e reações em cadeia, que, resumindo muito mesmo, faz a pessoa ficar sedada e dormir. Agora imagine a seguinte situação. Imagina que o seu cérebro tivesse um interruptor. E lá dentro tem uma pessoa que é responsável por desligar esse interruptor. Senão, o seu cérebro não desliga sozinho. Essa pessoa é o Zolpidem. Agora, olha que fato curioso. O Zolpidem não é um cara delicado nem fofinho. Ele desliga o seu cérebro, vamos dizer assim, como se usasse um taco de beisebol gigante para te apagar. De verdade, eu não ia querer esse cara aqui, dentro do meu cérebro de jeito nenhum, causando essa destruição. E ele faz você apagar numa pancada só. Prontinho, bons soninhos. Só que muitas vezes você apaga, mas não dorme. Vira um zumbi. Por causa desse desligamento súbito e abrupto, as pessoas nem identificam que elas já foram desligadas. E muitas delas não estão nem dormindo quando esse efeito do Zolpidem acontece. O quê? Como assim? Você é desligado e não cai no sono? Isso não é possível, doutora. Vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já assistiu algum desenho do Pica-Pau? Você já viu um episódio em que ele é hipnotizado? Você está hipnotizado. Você já viu alguém sendo hipnotizado na vida real? Essa pessoa, ela tá dormindo ou ela tá acordada? Responde aqui pra mim. Ela tá totalmente acordada, mas sem o seu domínio consciente, o domínio dela mesma, O fato é que ela faz o que mandam.
E quando acordam, o que acontece? Não tem lembrança de nada, ao menos que o hipnotizador deu comando para que se lembrem. Foi o que aconteceu com o Pedro, que viralizou nas redes sociais. E ele conta que gastou uma bagatela de R$9.000 para comprar um pacote de viagem para Buenos Aires, sabe? Na Argentina. Isso aí durante uma alucinação relacionada ao Zolpidem. O que aconteceu com ele é que ele estava hipnotizado sob efeito do Zolpidem. E não importa o que fosse, o que aparecesse para ele comprar na tela do celular, ele compraria. E foi aí que o site da companhia aérea anunciou: compre agora esse incrível pacote de viagem. E o que ele fez? Pimba! E aí, gente, ele foi lá e fez. E quando o efeito do remédio passou, ficou ele lá, com a conta para pagar. Isso foi realmente uma pichincha, hein? R$9.000 e de volta. Se você um dia resolver ler a bula do Zolpidem, você vai encontrar lá descrito em letras garrafais minúsculas alguns dos inúmeros efeitos colaterais que, de modo geral, eu vou falar para você, mas tem milhares, tá bom? Você vai encontrar lá alucinações. Tem um relato de uma internauta que eu achei bem interessante quando tomou Zolpidem. Eu vou relatar para vocês aqui. A Duda Vilas Boas disse assim, ó: eu ainda guardo a boneca de pano que eu usei no dia do meu casamento, sabe? Para levar as alianças. Daí teve um dia que eu tomei esse remédio Zolpidem e aí eu pensei que não tinha feito o menor efeito. Daí tava de boa lá no quarto e vi a boneca sorrindo para mim e acenando. Essa boneca tá lá no fundo do meu guarda-roupa, dentro de uma caixa com uma Bíblia em cima. E mesmo depois do efeito do remédio ter passado, eu não arrisquei mais em tirar ela de lá. Você vai encontrar também outro efeito do Zolpidem, que são distorções sensoriais. Isso aí é quando a pessoa sente dificuldade de processar o calor, o frio, até mesmo a fome. Daí é por esse motivo que muitas pessoas dizem que engordam quando tomam o Zolpidem, porque elas comem sem se lembrar que comeram. Aí tem gente que liga para o iFood, paga no cartão, lembra da senha. Gente, isso é incrível. Come tudo e não se lembra de nada do que aconteceu. É sério. Isso porque é um dos efeitos colaterais mais normais, que são amnésia e sonambulismo. Tranquilo esse, né? Esse empresário tomou Zolpidem, mas ele não se deitou. E algum tempo depois ele pegou as chaves do carro num estado de sonambulismo, porque ele precisava ir para o trabalho. Ele não chegou nem perto da rota traçada. Olha o resultado, acidente na certa. E você, conta pra mim, você já teve algum efeito colateral do Zolpidem ou outro medicamento para insônia? Deixa aqui pra mim nos comentários. Agora, por detrás de todas essas histórias, existe a outra face aqui, propositadamente escondida. Quando combinados, o Zolpidem a outro remédio para insônia, que a bula não proíbe de você fazer essa combinação, só adverte, a pessoa pode ter uma crise de depressão profunda. Ela pode vir a ter fortes desejos suicidas e até desejos homicidas, podendo chegar ao extremo, como cometer um homicídio e nem se dar conta. Nos Estados Unidos já foram relatados inúmeros casos de homicídios relacionados ao uso do Zolpidem, justamente como a história do Robert Stewart, que eu contei para vocês. Agora, como se não bastasse tudo isso, o Zolpidem ainda pode causar dependência. Acontece que com o tempo ele não faz mais o mesmo efeito que ele fazia no início do tratamento. Então, o que acontece? As pessoas movidas pela dependência, desprovidas do raciocínio, porque estão viciadas, aumentam a dose por conta própria, para buscarem a mesma sensação de sono rápido e torpor e bem-estar que tinham no começo. Mas essa sensação não aparece. Outras pessoas também combinam o Zolpidem com medicamentos para insônia, fazendo um coquetel perigoso ou até mesmo fazem uso de bebida alcoólica. O que você acha que vai acontecer dessa mistura? As pesquisas apontam que os piores acidentes relacionados a medicamentos para dormir acontecem de noite, enquanto todos estão dormindo. E muitas vezes o Zolpidem faz efeito antes da pessoa adormecer, o que deixa ela em transe, acordada, mas hipnotizada. E aí é que mora o perigo.
Nesse momento, a ausência da consciência vem e é o momento do perigo. Mas afinal, como é que funciona o Zolpidem no cérebro? Esses medicamentos hipnóticos, eles são elaborados para se ligarem aos receptores do cérebro relacionados a prazer, a bem-estar, a despreocupação. É uma sensação tão prazerosa que faz o cérebro se viciar e pedir mais. E a ponto de fazer você acreditar que você não fica mais sem o medicamento, não dá. E ao mesmo tempo, o cérebro é desligado pela paulada do Zolpidem. E aí ele fica offline. E a pessoa agora é um zumbi, que não pode controlar nenhuma ação ou se lembrar depois do que fez. Mas então, quer dizer que o Zolpidem é mais um medicamento viciante. Mas por que as indústrias fazem um medicamento que pode fazer você ficar fora do ar, ficar dependente, com chances de você machucar alguém ou até mesmo se ferir? Só para você começar a entender, no Brasil, entre 2008 e 2009, essa pílula para insônia chamou muita atenção, porque ela cresceu no índice de 560% de aumento de um ano para o outro. Como é que isso pode? Acontece, gente, que esse é o jeito que as indústrias farmacêuticas encontram para faturar bilhões. Fazer um comprimido que resolva a insônia, que realmente seja funcional e promova o prazer, que é a linguagem do cérebro, custe o que custar. Isso aí fideliza o cliente, porque gera uma dependência para que o usuário possa comprar mais, certo? E para obter esse medicamento não é difícil. A posologia de 5 mg você já pode comprar com receituário convencional. Quer dizer que é fácil, não é? Por R$15 o genérico tá aí, ó, na sua mão. Fácil, né? Nossa, parece até que eu já vi esse mecanismo antes, hein? Onde mesmo? Não é assim que funcionam as drogas ilícitas? Mas o Zolpidem é legalizado. Então, são como medicamentos para dor, como fentanil, como oxicodin, como tantos outros medicamentos viciantes. Nos Estados Unidos, um comprimido de Zolpidem custa em torno de $2, mais barato que uma droga ilícita. E as pesquisas apontam que os jovens é que estão sendo mais medicados com hipnóticos. Não é por coincidência que a pirâmide etária do Brasil aponta que tem o público ideal para consumo do Zolpidem. 40% da população é jovem, 50% adulta. Não é um prato cheio para as indústrias farmacêuticas e sim um banquete. Esses medicamentos são autorizados e legalizados. Quer dizer que geram uma dependência de forma legalizada, ou seja, aceita pelos órgãos fiscais e é prescrita pela classe médica. Por que os médicos prescrevem? Porque é legalizado, porque é mais barato, é mais rápido. Lembra da propaganda da Toshines? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Da mesma forma, esse tipo de medicamento, ele é lançado ao mercado, ele é lançado para você porque ele é barato, porque vende mais ou vende mais porque é barato? Tratar insônia é demorado, gente, é mais rápido prescrever medicamento. Para quem tem insônia, eu fiz um vídeo para você praticar a higiene do sono. São 8 passos para você dormir bem. Vai lá e assiste. Vou deixar nas recomendações do vídeo aqui embaixo para você. E afinal, o que aconteceu com o Robert Stewart? Quando ele se viu algemado na delegacia da Carolina do Norte, ele não se lembrava de nada. Ele foi acusado por 8 acusações de homicídio de 1º grau. E se ele fosse condenado, ele pegaria a pena máxima, que é a pena de morte. Acontece que apesar do crime ter sido premeditado, quer dizer que planejado, os exames evidenciaram a presença do Zolpidem, entendeu? Que no momento dos disparos ele não estava no controle de suas ações. E então ele foi condenado a 179 anos de prisão. Vamos considerar que ele teve uma absolvição, né? E aí, você ainda acredita que um medicamento para dormir como o Zolpidem ainda pode ser considerado só um remedinho inocente? Agora que você já assistiu o vídeo, pode tirar suas próprias conclusões. Para quem quiser saber mais informações a respeito dos efeitos do Zolpidem nas pessoas, eu separei um vídeo exclusivo a respeito dos homicídios induzidos por essa droga e outros estudos relacionados ao Zolpidem, que não dá tempo de falar aqui para você. Para acessar esses vídeos, eles estão disponíveis para os membros apoiadores do canal.
através do Apoia-se. Se você não é um apoiador financeiro do nosso canal, então entre aqui embaixo no primeiro link da descrição para você saber mais e torne-se um financiador do nosso trabalho. Você começa a ter acesso a conteúdos inéditos, super interessantes e muito mais. Pode até participar de lives diretas comigo. Entra aqui para saber mais. Bom, queridos, quem gostou do vídeo já deixa para mim aquele like e se inscreva no nosso canal. Mas quem achou esse vídeo muito importante, porque conhece alguém que precisa saber dessas informações, então não deixe de compartilhar, que você pode estar salvando uma ou diversas vidas. Um grande beijo para vocês e até a próxima!